Quanto será que eu já evoluí? Acho que eu tive uma ideia. Oi, patinhos! Hoje nós vamos criar uma tradição. Assim, não é nada inovador não. Eu tenho certeza que todos vocês já viram ou fizeram o clássico de se recriar ou refazer um desenho antigo. Eu mesma já fiz isso e tem até vídeo aqui no canal sobre isso. Mas eu nunca refiz o mesmo desenho mais que uma vez. E assim, não é como se eu nunca tivesse tentado. Eu realmente já tentei, mas nunca consegui achar o desenho certo, nem lembrar de fazer de novo nos próximos anos. Mas isso irá mudar hoje. Então, vamos lá criar minha própria tradição. Então, eu botei aí o meu desenho de 2024 aí no cantinho, né? Pra poder usar de referência. E eu comecei fazendo um rascunho. E eu esperava que a diferença seria, sabe, dos dois desenhos, seria de fato a técnica, né? O estilo de pintura, sabe? Porque eu tenho mais conhecimento do que eu tinha antes. Mas, impressionantemente, até a estrutura do meu desenho mudou. E eu não tinha reparado isso conforme eu ia desenhando outros desenhos. E quando eu fiz isso, ficou gritante. É gritante a diferença de estrutura. Tipo, é impressionante. E assim, por isso que eu gosto tanto de falar pra vocês em vários vídeos, que eu já falei várias vezes, de como é muito importante, muito bom você refazer desenhos antigos. Porque só assim você realmente percebe a diferença e o jeito que você evoluiu. Então, se você tá no momento onde você não tá conseguindo desenhar muito, entendeu? Ou então você tá achando que você não evoluiu nada, vai e refaz um desenho antigo seu, que você vai notar a diferença, porque às vezes a gente não percebe com os desenhos que a gente tá fazendo no dia a dia, a gente não vai percebendo, a gente vai fazendo automático, e se a gente parar e prestar atenção e ver pra trás o que a gente fazia antes e o que a gente faz agora, a gente percebe que a gente melhorou muito. E naquela época eu queria tentar fazer os meus desenhos serem mais realistas, eu sempre gostei dessa pintura mais realista, mas o desenho sendo um pouco mais cartoon. Então eu sempre gostei. Não realista, eu diria mais um semi-realismo, vai. Mas eu sempre gostei dessa estética. E eu tentava fazer isso, mas eu ainda gosto muito desse estilo. Eu ainda gosto de fazer desse tipo de pintura. Não diria um realismo, mas um semi-realismo misturado com um cartoon. Eu acho muito legal essa mistura de, sabe, estilos diferentes. Mas eu aprendi hoje em dia a entender que às vezes menos é mais. Então, para um desenho ser realista, para ter uma boa pintura, sabe, para poder ter sabe, uma boa estética, para ter uma boa pintura mesmo, você não precisa necessariamente botar 1 milhão de detalhes, você não precisa acertar cada pixel, não. Às vezes, você só precisa do básico. Às vezes o básico também funciona. E eu acho que o que eu mais fazia, falando especificamente, por exemplo, nesse desenho, eu detalhava até demais, entendeu? Porque, por exemplo, no outro desenho era muito brilho que eu botava, entendeu? Brilhos que às vezes não faziam nem sentido, que era só pra dar um toque. O que não tá errado. Se você faz, se você gosta, não está errado. Mas hoje em dia eu prefiro botar por exemplo, um brilho num lugar mais específico, entendeu? Às vezes ou outra eu boto em outro lugar. Assim, depende do desenho também, depende do estilo, porque assim, eu tenho vários estilos, né? De pintura, principalmente. De desenho, eu diria que eu tenho 2, que é um mais simples, né? E um pouco mais detalhado. Mas os estilos de pintura, eles vão variando de acordo com quanto tempo eu quero demorar naquilo. Então eu tenho um estilo preguiçoso, tenho o que é mais ou menos, que fica bem mais cartoon, que eu até faço contorno nas sombras, eu gosto muito de fazer contorno na sombra, fica um toquezinho. Também tem esse que é mais realismo, então você tem mais de transições entre as cores, tem mais tons diferentes de cores, para poder ter um aprofundamento, não sei, mas para deixar, né,
mas realista meio que tá no nome, né? Enfim. E uma dica que eu vou dar pra vocês, que foi uma coisa que eu comecei a fazer, é parar de fazer muitos detalhes em todos os lugares e fazer detalhes, mas em lugares e pontos estratégicos. Como, por exemplo, eu gosto de fazer detalhes de sombra que detalham, na pintura especificamente, que detalham mais o desenho, por exemplo, no cabelo, entendeu? Que aí deixa ele mais com uma forma melhor, entendeu? Então, às vezes é bom a gente focar no macro e não só no micro. É impressionante o como eu mudei como artista, não só no meu estilo de arte, mas também nas técnicas e no jeito que eu faço as coisas. Desde as grandes, como a estrutura do personagem, até os detalhes, como os brilhos no desenho. Agora, o desafio é lembrar de refazê-lo em 2026. E você, vai entrar nessa tradição também? Enfim, vê esse vídeo, patinhos! E caso você tenha gostado, considere se tornar um pato de borracha apertando o botão vermelho aqui embaixo. E espero que você tenha um ótimo dia, tarde, noite ou madrugada. Tchau, tchau! When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you.